Um tipo de aeronave diferente de qualquer coisa que você já viu. Não era nem um avião, não era nem um barco, ele não voava, não flutuava na água. O que exatamente era o ecranoplano? E por que esse tipo de aeronave não foi para frente? Fala pessoal do Aero, tudo bem? Eu já fiz aqui no canal vários vídeos de aviões soviéticos. Cada um deles tem a sua peculiaridade. Ou ele é o maior do mundo, como o Antonov AN-225, ou ele é o maior turbohélice do mundo, como o Antonov AN-22, ou o turbohélice mais rápido, como o Tupolev Tu-114, ou o primeiro avião comercial supersônico do mundo, como o Tupolev Tu-144. Enfim, a União Soviética fez várias coisas diferentes, várias coisas notáveis durante a Guerra Fria, e foi nessa época, lá na União Soviética, que surgiram os ecranoplanos. O ecranoplano é um tipo de aeronave que aproveita o efeito solo para poder voar. Inclusive esse nome, ecranoplano, o ecrano quer dizer tela, que tem a ver com o fato da aeronave poder flutuar em cima de uma superfície plana. Mas para falar mais do ecranoplano, eu preciso primeiro explicar desse efeito que ele utiliza para poder voar, que é o efeito solo. Falando de uma maneira bem básica, bem superficial, o efeito solo é uma espécie de um colchão de ar que vai se formar entre a asa de uma aeronave e o chão, e o solo. Vai existir um ar comprimido entre a asa e o solo, e isso daqui vai gerar esse colchão de ar e vai ajudar nessa sustentação. Isso é bem perceptível para os pilotos, principalmente na hora do pouso, né? Porque o avião está chegando próximo do chão ali, e aí chega um momento que o avião parece que não quer pousar, não quer encostar no chão. Ele fica flutuando ali nesse colchão de ar formado entre a asa e o solo. Isso acontece tanto em aviões quanto em helicópteros. Como esse colchão de ar aumenta a sustentação, né, facilita o voo ali da aeronave, a ideia do ecranoplano nada mais é do que aproveitar esse efeito solo para poder flutuar no ar em uma distância bem próxima ali da superfície, no caso a superfície da água, porque como a água não é um relevo acidentado, quer dizer, ele é bem plano, então é mais fácil para uma aeronave como essa voar sobre a água, porque ele sabe que não vai pegar nada pelo caminho. A vantagem de fazer esse tipo de voo tão próximo da superfície da água, primeiro que economiza combustível, porque esse efeito solo faz com que tenha a sustentação mais fácil e que exige menos potência de motores. A aeronave não precisa voar como um avião. O efeito solo é o que vai gerar essa sustentação, e a vantagem também é que voando baixo, a aeronave não é detectada por radares de inimigos. Agora, voando fora da água, sonares de submarinos não vão identificar que essa aeronave está sobrevoando ali. Essa aeronave pode desenvolver velocidades muito grandes, muito maiores do que qualquer barco já desenvolvido, porque não tem aquela questão do atrito do casco com a água e aquela resistência toda da água. Essa aeronave também tem a vantagem de acessar locais bem rasos, onde um navio, um barco, encalharia por ser raso demais. E essa aeronave, por exigir menos tecnologia e menos estrutura de um avião para poder gerar sustentação e voar normalmente, a construção seria mais barata que um avião, justamente por não ter toda a complexidade aerodinâmica que um avião tem. Ou seja, num primeiro momento, um ecranoplano é um grande negócio. O ecranoplano foi inventado por um engenheiro naval soviético chamado Rostislav Alexeyev lá nos anos 50. Esse cara, o Alexeyev, antes de produzir os ecranoplanos, ele trabalhava com outro sistema de embarcação chamado hidrofólio. O hidrofólio é um barco que tem o casco, mas embaixo do casco tem uma espécie de aerofólio. E conforme esse barco vai ganhando velocidade, esse aerofólio dentro da água funciona como uma asa, então ela gera sustentação dentro da água. Essa velocidade faz com que o casco desse barco saia da água e ele fique sendo sustentado só por esse aerofólio que está dentro da água. Isso faz com que esse tipo de embarcação atinja velocidades maiores, chegando aí mais ou menos a 110 km por hora, o que é maior do que qualquer barco, justamente por você ter menos arrasto do casco. E aí da onde veio a ideia do ecranoplano? Nos anos 60, a União Soviética precisava desenvolver algum tipo de aeronave que fosse rápida, que se locomovesse rapidamente. Mais rápida que qualquer outra aeronave e principalmente mais rápido que qualquer barco. Então o Rostislav Alexeyev teve a ideia de pegar aquele projeto do hidrofólio que ele tinha e passar aquele aerofólio que ficava embaixo do casco para cima, do lado do casco, para funcionar como asa. Então, em vez de tirar só o casco da água e ficar alguma coisa submersa ainda, a ideia era tirar a aeronave inteira da água. Desse jeito, então, esse projeto de aeronave não teria mais nada dentro da água para gerar esse arrasto, essa resistência toda, e conseguiria aproveitar
toda a sua potência para poder fazer o seu deslocamento em alta velocidade. Quando essa aeronave tivesse velocidade suficiente para sair da água, ela aproveitaria esse efeito solo e voaria flutuando em cima desse colchão de ar formado. O Alexeyev precisou provar que isso era possível, então ele fez alguns modelos em escala e mostrou que esse efeito solo funcionaria. Mas para que ele pudesse construir um modelo em escala real, ele precisava de dinheiro. E a única forma dele conseguir dinheiro do governo soviético era provar que aquilo podia ser utilizado de forma militar. A verdade é que ele conseguiu provar para o governo soviético que um ecranoplano poderia ser utilizado para fins militares. E na época, o líder soviético Nikita Khrushchev adorava essas extravagâncias, coisas gigantescas, coisas que chamassem a atenção, e gostou mais ainda da ideia, sabendo que os americanos não tinham uma tecnologia daquela, então era algo totalmente novo. O governo soviético financiou o projeto e a construção do primeiro ecranoplano começou em 1961 e foi até 1966. E foi em 1966 que o gigantesco KM fez o seu primeiro voo. Essa sigla KM vem de Kорабль Макет. Eu não sei se é assim que pronuncia, é em russo, mas isso quer dizer protótipo de embarcação. O KM tinha 92 metros de comprimento, o que é maior do que o maior avião do mundo, o Antonov AN-225. O peso dele de operação chegava a 544 toneladas, que é quase o peso de um Airbus A380. Ele funcionava em cima da água, então ele tinha um casco, ele decolava da água e ele podia encarar ondas aí até de 1,5 metro de altura. A verdade é que quando esse troço ficou pronto e decolou pela primeira vez em 1966, ele era a maior aeronave dessa época. E manteve esse título até a construção do Antonov AN-225 nos anos 80. E para fazer esse negócio funcionar, para fazer o deslocamento disso, ele utilizava 10 motores turbojato. Motores do modelo Dobrynin VD7, de 28 mil libras de empuxo. Para você ter uma ideia o que é 28 mil libras de empuxo, é como se esse avião tivesse 10 motores de um Boeing 737-800. 8 desses motores ficavam na parte da frente e 2 motores lá na cauda. Esses 8 motores da frente ajudavam a criar aquela sustentação inicial do efeito solo. Então, além dele gerar propulsão para deslocamento para frente, ele também direcionava esse jato que saía desses motores para baixo das asas para começar o efeito de sustentação. O ecranoplano KM podia voar a uma altura de 5 a 10 metros da superfície da água, aproveitando esse efeito solo. E ele podia chegar à velocidade de 500 km por hora, o que claro que era maior do que qualquer barco e também maior do que muitas aeronaves. Depois que essa aeronave já estava numa velocidade alta, aproveitando o efeito solo, não precisava mais dos 8 motores da frente funcionando, então eles podiam ser desligados e só os 2 motores da cauda funcionavam para manter a aeronave voando ali na inércia. A verdade é que essa aeronave era realmente imensa, chamava muita atenção. Mas esse projeto foi desenvolvido todo em segredo na União Soviética. Os países do Ocidente não sabiam que isso estava sendo desenvolvido lá, até que um satélite espião americano bate uma foto de onde está essa aeronave lá no Mar Cáspio e intriga todos os americanos e outros países do Ocidente. O que era aquilo? Essa foto identificou ali esse objeto que parecia gigantesco, mas ao mesmo tempo tinha asas muito curtas para ser um avião. Então tinha que ser alguma outra coisa que os americanos e os outros países do Ocidente não conseguiam identificar exatamente para que servia. Nessa foto tirada por esse satélite espião dos Estados Unidos, dava para ver que tinha uma bandeira da Marinha Soviética desenhada na fuselagem e também as iniciais KM. Como os americanos não sabiam o que aquilo lá era, eles deram um outro significado para essa sigla KM. No caso foi Caspian Monster, que depois ficou conhecido como Caspian Sea Monster, ou o monstro do Mar Cáspio. É claro que os Estados Unidos ficaram intrigados, eles tinham que descobrir o que era aquilo, eles até tentaram usar drones para sobrevoar a região, acabou não dando muito certo, e esse segredo só foi revelado nos anos 80, quando o ecranoplano já tinha sido destruído. Então, essa aeronave ficou como o segredo durante a Guerra Fria até ser revelado pelos soviéticos. Com esse sistema aproveitando o efeito solo para voar sobre a água, parecia que tamanho não tinha limite. Mas é claro que esse projeto, o ecranoplano, enfrentou vários problemas. Para começar pelos motores, muitos motores, 10, e operando sobre a água, a uma distância tão próxima da água, então ali o excesso de água salgada acabava exigindo mais manutenção desses motores.
Operar uma aeronave que voa tão próximo da água também é um desafio para os pilotos. Pilotos que voam tão próximo assim de uma superfície precisam de muita atenção, e isso era bem exaustivo para os pilotos. E claro que quando uma aeronave está muito próxima da superfície da água assim, o movimento de rolagem fica um pouco limitado. Ele não pode fazer uma rolagem tão grande como qualquer avião. Logo, para o ecranoplano KM fazer curvas, ele precisava de muita distância. E condições climáticas adversas não eram muito favoráveis para esse tipo de aeronave. Como ele tinha que sobrevoar sobre a superfície da água, lembra que eu falei de ondas até 1,5 metro? Então, se tivesse um tempo muito ruim com um mar muito revolto, não tinha como essa aeronave operar sobre a água. Logo, ele ficava limitado a operações em mares, como o Mar Cáspio ou o Mar Negro, mas fazer um cruzamento de um oceano Atlântico, por exemplo, onde no meio do oceano tem ondas maiores que 1,5 metro, aí já era uma coisa totalmente fora de questão. O grande problema desse gigantesco ecranoplano, o KM, foi que quando ele fez o seu primeiro voo, o líder soviético já era outro. O Nikita Khrushchev já tinha saído da liderança da União Soviética em 1964 e o novo líder, Leonid Brezhnev, já tinha assumido o comando. Só que diferente do Khrushchev, que era todo aparecido, gostava dessas coisas gigantescas, o Brezhnev já era um pouco diferente. Ele já não acreditava tanto nessas extravagâncias que eles tinham feito antes, já era um pouco mais reservado e não gostava de apostar em coisas muito diferentes assim. Então o Brezhnev não via o ecranoplano como algo tão promissor e preferiu não assumir os riscos que aquilo podia trazer para ser viabilizado. Com essa mudança de governo, o inventor do ecranoplano, o Alexeyev, foi deslocado para outros projetos menores. E o projeto do KM acabou sendo abandonado. O Alexeyev acabou assumindo projetos mais modestos, como o A-90 Orlyonok, que era um outro ecranoplano bem menor do que o primeiro KM. O Orlyonok foi o primeiro ecranoplano que de fato operou na Marinha Soviética. Mas é claro que não foi tão fácil assim, então só 4 aeronaves dessas foram construídas, mas na verdade uma delas nunca voou, foi só para testes, e só 3 delas entraram em operação na Marinha Soviética. Diferente do KM, aquele gigantesco ecranoplano, o Orlyonok já podia voar um pouco mais alto da água, então ele podia voar em superfícies um pouco mais problemáticas ali do que o KM podia, porque ele já era de uma outra categoria de ecranoplano. Mas ele acabou sendo limitado em operações no Mar Negro e no Mar Cáspio. O Orlyonok utilizava um motor Kuznetsov NK-12, aquele dos outros aviões que eu falei em outros vídeos, do Antonov AN-22 e do Tupolev Tu-114, que tem as hélices contrarrotativas. Se você ainda não viu o vídeo das hélices contrarrotativas, tô deixando aqui para você entender. Ele utilizava esse motor na cauda e também 2 motores Kuznetsov NK-8, que eram 2 motores turbofan no nariz para ajudar nessa geração de sustentação ali, aproveitando o efeito solo. Esse ecranoplano era menor do que o KM lá do começo, mas ele não era pequeno não, ele era um pouco menor do que um Boeing 747, e ele poderia carregar até uma tropa de 120 pessoas e também poderia carregar lançadores de mísseis. A princípio a Marinha Soviética encomendou 120 Orlyonok, mas depois essa encomenda acabou sendo passada para 30 embarcações normais, e aí só 3 então foram construídos. Ele operou durante pouco tempo ali na Marinha Soviética. A nova tecnologia dos ecranoplanos até parecia promissora, algo que podia substituir vários tipos de aeronaves e embarcações, mas acabou não indo para frente por conta desses problemas que eu falei até aqui e também pela falta de recurso do governo soviético nesse tipo de projeto. A verdade é que o engenheiro Alexeyev não conseguiu dar andamento nesses projetos, ele teve alguns conflitos ali com o governo soviético, então cada vez mais ele foi perdendo espaço no desenvolvimento ali da União Soviética. E o último projeto que ele desenvolveu foi o LUM. O LUM, um outro ecranoplano muito parecido com o primeiro lá, o KM, mas ele era menor. Ele utilizava só 8 motores e ele carregava 6 lançadores de mísseis. Mísseis que tinham capacidade de atingir alvos a 100 km de distância. Mas assim como o KM, só uma unidade do LUM foi fabricada. E o Rostislav Alexeyev nem conseguiu ver esse LUM voando pela primeira vez. O Alexeyev morreu em 1980, depois que ele sofreu um acidente em um teste de um ecranoplano que seria apresentado nos Jogos Olímpicos de Moscou de 1980. Logo que ele sofreu esse acidente, ele foi tirado do comando da empresa que estava desenvolvendo essas aeronaves, a Central Hydrofoil Design Bureau, e 3 dias depois ele foi hospitalizado e acabou morrendo no hospital. O LUM tinha 8 motores a jato Kuznetsov NK-87, podia chegar numa velocidade de 550 km por hora
e operou na Marinha Soviética entre 1987 e 1990. O Loom podia voar a uma altura de mais ou menos 4 metros em cima da superfície da água para aproveitar o efeito solo. O governo soviético cortou o financiamento dos ecranoplanos, principalmente depois da morte do ministro Dmitry Ustinov, que é quem apoiava esse projeto dentro do governo soviético. E aí, logo depois do fim da União Soviética em 1991, os poucos ecranoplanos que sobraram acabaram sendo encostados e saíram de operação. E o que aconteceu com o KM, aquele primeiro ecranoplano gigantesco? Ele foi destruído em dezembro de 1980. Ele estava fazendo um voo de testes, o piloto não tinha muita experiência e acabou perdendo o controle, e o ecranoplano caiu e afundou 20 metros, ficou só com a cauda para fora, e aí eles avaliaram que aquele troço era muito grande, muito pesado e ia ser difícil de tirar ele da água, então lá ele ficou. Não só a União Soviética desenvolveu projetos de ecranoplanos, mas também outros países como a Alemanha, a China e a Coreia do Sul, mas nada que se comparasse ao tamanho do KM ou mesmo do Loom, que eram ecranoplanos gigantescos. Mas em 2002 até teve um projeto da Boeing chamado The Pelican, que era a ideia de ter um ecranoplano gigantesco que seria a maior aeronave do mundo. Uma aeronave com uma envergadura de mais de 150 metros e capacidade para carregar 1.400 toneladas. Mas isso daí acabou não saindo do papel e pouco se falou depois que eles apresentaram essa ideia, acabou sumindo. Agora, ainda pode existir ecranoplano, a ideia não está abandonada. Em 2015, a própria Rússia anunciou que estava desenvolvendo um novo ecranoplano, outros países também vieram com essa ideia, então estão aí tentando desenvolver, quem sabe no futuro a gente vê aeronaves desse tipo voando. A verdade é que o ecranoplano tem um limite de peso muito maior do que uma aeronave que voa fora do efeito solo, então poderia ser algo que revolucionasse aí o transporte entre continentes, se fosse uma aeronave que pudesse voar mais alto do que as ondas que estão ali no alto mar, por exemplo. O problema é custo, ainda é muito caro desenvolver esse tipo de aeronave, mas acho que futuramente a gente deve ver alguma coisa aí, espero. Pelo menos o KM e os outros ecranoplanos ali da União Soviética marcaram época e viraram essas aberrações soviéticas que a gente vê, que são bem interessantes, com uma história bem legal aí por trás, beleza? Antes de terminar esse vídeo, vou fazer dois convites para você. Um para entrar na lojinha do Aero, que tem produto novo lá, e o outro é para você que é assinante do YouTube Premium. Sabia que você que assina o YouTube Premium pode ser membro de um canal? Então, se você é assinante do YouTube Premium, você pode escolher o Aero para ser o seu canal que você é membro. Você pode ser um Aero membro. Isso, na verdade, é uma promoção. Você tem até o final desse mês, junho de 2020, para poder ser membro do Aero utilizando a sua assinatura do YouTube Premium. E se você não é assinante do YouTube Premium, você pode ser um Aero membro aqui também, clicando ali no botão Seja Membro. É isso aí. Valeu e até o próximo vídeo.